O Fabrício vai contar para a gente como é que foi a repercussão no meio empresarial. E aí, Fabrício, bom dia. Bom dia, Gama. Bom dia, todo mundo está acompanhando a TV Câmara. Realmente esse esclarecimento foi mais ou menos uma resposta, né? O que a gente pode falar, né? No final do mês passado, teve um decreto da Prefeitura estabelecendo como funcionaria a quarentena aqui em São José do Rio Preto. E surgiram, desde então, algumas dúvidas do que poderia não abrir, do que estava liberado. Então, a Prefeitura ontem resolveu fazer esse esclarecimento, né? Lembrando que não é um decreto, ele apenas esclarece os pontos aí dúbios desse decreto, e nós tivemos algumas mudanças aí, assim, até no entendimento do que as pessoas estavam sabendo do que poderia ou não abrir, né? Eu destaco essa questão aí dos cultos, missas, celebrações. Na verdade, eles já estavam liberados, mas ninguém estava sabendo, né? Como eu falo, de direito ele já estava liberado, mas de fato, após esse esclarecimento de ontem, que ficou claro que os cultos religiosos, assim como as feiras livres e também o Mercadão, poderão funcionar normalmente dentro de alguns padrões aí que a Prefeitura definiu, né, Gama? É verdade. Por exemplo, as feiras, as entradas serão restringidas pelas laterais das ruas, controlando o acesso do público, sendo obrigatório o distanciamento de 2 metros entre bancas e 1,5 metro entre clientes. Fica difícil saber como é que você vai controlar isso numa feira livre, né? O Mercadão também vai ter entrada limitada a 30 pessoas por vez, ali é mais fácil, é apenas uma entrada, até por conta das obras aí. Então, com senhas ali, você consegue controlar a entrada. E também os cultos, né? Você não tem como controlar ali, então é complicado. E a gente teve, né, alguns outros esclarecimentos, por exemplo, em relação a atividades industriais, de construção civil, né, inclusive comércio de materiais de construção, estão permitidos desde que não tenham atendimento presencial público, assim como também clínicas e hospitais veterinários, né. Então, tudo que não tiver o atendimento ao público está liberado. Em relação ao Mercadão também, eu conversei ontem, né, com o pessoal da Secretaria de Saúde, e lá não pode, por exemplo, não pode ter consumo lá dentro. Então, o famoso pastel do Mercadão, apesar do Mercadão estar aberto, ele não vai poder ter consumo, assim como nas feiras livres também, né? Está liberado, Sim. por exemplo, está liberada a venda de hortifruti, mas também não pode ter nenhum tipo de consumação, né? Mesmo os pastéis também das feiras. Então, apesar disso, né, agora de manhã nós tivemos a live da Prefeitura com o secretário Aldenis Borim, e foi perguntado para ele, né, apesar dessa liberação, que a Prefeitura recomenda que as pessoas participem de cultos e também participem das feiras livres, estejam na atividade, e a resposta foi que não, né? Então a Prefeitura libera, mas desaconselha a população a participar tanto das feiras, quanto ir ao Mercadão, quanto ir nos cultos, né? Que parece até um contrassenso, mas a gente viu aí nos últimos dias, nós tivemos reuniões, inclusive com representantes da Câmara, com vereadores, tivemos reuniões também com a CIRP, grupos religiosos também. Houve uma pressão muito grande para que a Prefeitura ontem editasse esse esclarecimento e deixasse bem claro o que pode e que não pode. Então, o que a gente percebe ainda ali dentro, que como está acontecendo isso no país todo, né? Nós temos uma pressão de um lado de empresários, de grupos empresariais, e o lado da saúde, né? Que a gente viu aqui na Prefeitura, com esse esclarecimento, que houve uma decisão aí meio salomônica, né? Meio a meio, né? Não abriu tudo, não liberou o comércio, mas permitiu aí que algumas atividades retornassem. Então, resta saber, né, com o fim do decreto do dia 22 de abril, se isso vai ser de que forma, né? Se acaba de vez, como vai voltar o comércio. O secretário de Saúde já tinha dito que a abertura do comércio ela será gradativa, precisa saber como vai ser essa graduação. Isso vai depender também da evolução dos casos daqui em diante, né? Como foi dito aí, nós temos 40 casos confirmados, 2 mortes. O secretário enfatizou, né, que o índice de letalidade aqui em Rio Preto, com essas 40 casos confirmados e 2 mortes, é de 5%, que está dentro da média mundial. Então, vamos aguardar aí quais serão os próximos passos em relação a isso. Mas que eu posso dizer que ontem essa questão da liberação das feiras livres e dos cultos, apesar de direito já estarem liberadas desse decreto, pegou muita gente surpresa. Ninguém estava sabendo, né? Agora vamos repercutir, inclusive, com as entidades religiosas, para saber se eles vão retomar, né? A gente esse fim de semana tem a Páscoa, tem a Sexta-feira Santa, né? São para os
grupos, né, para as religiões cristãs são um momento mais importante, né, do ano. Então, Sim. saber se eles vão retomar ou se vão ainda manter a quarentena, ainda que de forma legal eles estejam liberados para atuar, né, para fazer os cultos. Só passar uma informação aqui em primeira mão, Fabrício, você já deve estar sabendo também, um pouco antes de entrar no ar aqui, o pessoal do PSOL me procurou, eles acabaram de protocolar um mandado de segurança contra essa decisão de liberar cultos e a abertura de feiras e o mercado municipal. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos ver se a gente consegue falar com a presidente do PSOL, a Luciana Fontes, mas essa informação quentinha aí chegou há poucos minutos, que o PSOL protocolou esse mandado de segurança. Então fica aí a informação. Outro ponto, acho que importante aqui dessa deliberação, é que os serviços de entrega delivery ou drive-thru estão permitidos para quaisquer estabelecimentos comerciais. Então, qualquer comércio pode funcionar desde que no serviço de entrega em domicílio ou drive-thru. Lembrando que não pode ser entrega ali no local, né? A entrega tem que ser no sistema drive-thru, sem o motorista descer do carro. Ô Fabrício, queria repercutir com você também, a gente viu agora aí na live, o secretário chegou a exibir o comentário do Augusto Nunes, jornalista da Jovem Pan, que meio que ironizou ele num comentário ontem, dizendo de onde saiu da cabecinha dele, de que parte da cabecinha do secretário de Saúde saiu que Rio Preto tinha mais casos do que a Itália. Você chegou a acompanhar esse momento aí? Acompanhei, Gama, e na verdade, assim, eu fico triste, né, acho que você também, nós jornalistas, que a gente tem combatido tantas fake news, talvez seja um dos piores momentos, né, a gente teve durante o período eleitoral muitas fake news, mas agora muita fake news rolando também, e eu fico triste que um jornalista, né, como Augusto Nunes, que trabalha no Jovem Pan, uma das maiores emissoras de rádio do país, passe adiante uma fake news, né, em nenhum momento teve isso, em nenhum momento o secretário disse que houve, que nós temos mais casos, mais mortes que a Itália. Essa matéria foi publicada no Diário da Região, o Diário da Região também não disse isso, só que ele distorceu completamente, né, Augusto Nunes, a fazer o seu comentário. O que acontece, uma coisa que o secretário tem enfatizado bastante, é que a evolução dos casos, desde o dia 1º, quando surgiu primeiro caso na Itália e aqui em Rio Preto, se você for pegar a evolução dos casos, Rio Preto, infelizmente, ele tem mais casos, inclusive mais mortes que a Itália nesse período. Em nenhum momento foi dito que nós hoje temos mais casos, como foi dito pelo Augusto Nunes, né, que nós temos mais casos, mais mortes, e ele foi bastante desrespeitoso, né, com o secretário da Saúde, foi bastante desrespeitoso com o trabalho que está sendo feito da Prefeitura, e volto a falar, acho que é triste, né, em tempos de fake news que a gente, como jornalista, tem de combater, que a gente veja um jornalista da envergadura do Augusto Nunes, acho que ele não leu direito, ou leu o título e não entendeu, ou foi passado para ele de alguma forma, ele vem, né, na rede, numa emissora tão grande, pegar e propagar isso, mas em nenhum momento isso foi dito, e aí ele distorceu completamente e, como eu disse, ofendeu, né? Então é triste a gente ver isso acontecendo partindo de um jornalista. E infelizmente é um vídeo que viralizou, né? Porque o rádio hoje tem imagem também e viralizou. O secretário disse que até secretários de outros estados começaram a enviar para ele o vídeo. E só vou aqui citar algumas respostas que o Aldenis deu. Quando ele falou, ele quer saber de que parte da minha cabecinha saiu isso, ele respondeu que ele é mestre, doutor e pesquisador há 35 anos, com especialização nos maiores hospitais de câncer do mundo, que ele trabalha num dos maiores hospitais referência do Brasil, que é o Hospital de Base, etc, etc, etc. E ele disse que foi daí que saiu isso da cabeça dele. E lembrando, como disse o Fabrício, ele em nenhum momento falou que Rio Preto tem mais casos ou mais mortes que a Itália. Ele apenas comparou o período considerado dia zero, né, que é o primeiro contágio, até o dia 17. Então, em 17 dias, Rio Preto já tinha mais casos do que a Itália e a Espanha no mesmo período entre o primeiro caso e o 17º dia. É isso. Fabrício, é isso? Quer falar mais alguma coisa? Dar algum destaque aí do teu portal, do portal DL News? Olha, então, a gente tem até, não deu para a gente falar, né, mas tem uma decisão aí bastante polêmica
também, que a gente já fez ali, tá? Se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre essa decisão da Justiça Federal de bloquear o envio de verbas aos fundos partidário eleitoral, né? Que deixarão de ir deixarão de ser empregados nas eleições e seriam repassados aí para o combate à Covid-19, né? Seriam valores de repasse de aproximadamente 2 bilhões, o fundo eleitoral mais 1,7 bilhão. E a gente conversou também com alguns presidentes de partido, políticos, eles falam que realmente se vigorar, né? Lembrando que é uma decisão ainda da Justiça, pode ser revertida, se vigorar essa decisão, a gente corre o risco de não ter eleições municipais neste ano. É claro que é difícil, né? Porque a gente está numa batalha aí contra a Covid-19, a gente sabe que todo centavo é importante, a gente tem visto os problemas dos hospitais, os problemas do poder público, em relação à compra de máscaras, insumos, testes, mas existe outro lado, né? A gente pode estar sacrificando aí a nossa democracia, caso esse dinheiro todo esse valor seja empregado nas eleições, no combate à Covid. Então, é difícil até ter uma opinião sobre isso, né? O que seria mais essencial nesse momento, né? Salvar vidas ou garantir um processo eleitoral. Mas, essa decisão, vamos aguardar aí o desenrolar nos próximos dias. Mas, realmente, se esse fundo não for aplicado, nós, muito provavelmente, né? Lembrando que parte desse dinheiro vai para os partidos políticos, para fazer campanha, e parte também para o Tribunal Superior Eleitoral, para ele organizar o processo eleitoral deste ano. Se não tiver um centavo, certamente a gente não vai ter, provavelmente não teremos eleições, e aí, lembrando que a eleição municipal, o que vai fazer, né? Vai estender mais um ano o mandato de quem está aí. Enfim, é algo bastante polêmico e vai dar muito pano para manga, viu, Gama? Sem dúvida. Obrigado, viu, Fabrício? Está aí o Fabrício Carareto, jornalista, editor-chefe do portal DL News. Só para comentar um rapidinho o que o Fabrício falou, se não houver dinheiro para partidos e para campanha, a eleição fica aí na mão ou do crime organizado ou de candidatos que sejam milionários e podem bancar suas próprias campanhas. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, repercutir esse assunto com o promotor de justiça Sérgio Clementino. Agradeço ao Fabrício aí.